Você já se sentiu rejeitado? Em alguma situação você queria ter tido atenção, ser acolhido, algum carinho e não recebeu? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. A rejeição é um ato que acontece na vida de uma pessoa dos mais graves e que mais gera uma sequela emocional, psicológica na vida de uma pessoa. Então, se você já vivenciou isso ou conhece alguém que vivenciou isso, assista o vídeo que vai ajudar bastante a você e a quem você pode estar vivendo no seu meio e tenha vivenciado essa situação. E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos, né? Mais uma vez aí ao Terapia pela Palavra, um projeto aí que une a psicologia e a Bíblia. Você que ainda não conhece, tem uns vídeos anteriores onde eu explico melhor o projeto, explico cada um desses pilares. Tá lá no canal, você pode ir olhando uns vídeos para trás que tá lá. Tem sobre depressão, ansiedade, culpa, tem alguns vídeos aí que pode te auxiliar a pensar melhor um pouco sobre isso. Nos vídeos atuais aqui eu tenho dividido em parte 1 e parte 2 pela complexidade do tema e para ficar melhor para a gente conversar e entender sobre o assunto. Então hoje é sobre rejeição e também vai ser dividido em duas partes. Então vamos lá para a primeira parte. E como de praxe, eu trago um caso bíblico para poder a gente pensar a respeito do tema que a gente está refletindo, que hoje é a rejeição. Mas eu vou trazer dois. Eu vou me ater a um, mas vou dar dois exemplos aqui. É o caso de José, que foi rejeitado pelos irmãos. Você acha lá em Gênesis, capítulo 37, versículo 3 e 4, onde o ato lá, né, onde os irmãos jogaram ele numa cisterna. Mas se vocês quiserem conhecer um pouco a história de José, está lá no capítulo 36, 37, 38 e em diante ali você vê um pouco a história de José, que é muito legal. Que inclusive no próximo vídeo, que vai ser sobre injustiça, já estou dando um spoiler para vocês, vai ser também o caso de José. Então já seria interessante vocês lerem que para o próximo vídeo já está inteirado aí. Então José foi rejeitado pelos irmãos, porque os irmãos estavam tendo uma certa inveja dele, até por ser preferido pelo pai, por ele ter uma melhor ciência das coisas. E tem um caso que eu vou me ater mais, que ele é pouco conhecido, mas eu acho que é um caso mais denso para a gente aqui pensar. Está lá em Juízes, capítulo 11, versículos de 1 a 11. E eu vou ler só o versículo 1 e vou dar uma contextualizada para vocês. O versículo 1 é o seguinte: Era então Jefté, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté. Então Jefté, ele era filho de uma prostituta, tanto o pai quanto a mãe não esperavam por essa gravidez, e aí Jefté nasceu e foi rejeitado. Ele não foi rejeitado só pelos pais, e sim também pela comunidade onde ele vivia. Então ele fugiu, ele saiu daquela cidade e foi para o deserto, um lugar bastante árido, inóspito, seco, bem solitário. Então dá uma lida no texto aí que vocês vão entender melhor um pouco o caso de Jefté. E como eu perguntei no início do vídeo, quem nunca se sentiu às vezes rejeitado, né? Ou às vezes pela família, ou por um amigo, alguém do local de trabalho. De alguma forma a gente já se sentiu rejeitado. Ou você conhece alguém que já foi, né, que reclama e queixa disso. Como lidar com isso? A gente vê no versículo 1 que tem uma palavra muito interessante. Eram Jefté, gileadita, homem forte, porém era filho de uma prostituta. Então eu quero pensar com você assim, qual que é o seu porém? No caso de José, por exemplo, a gente pode colocar, porém, seus irmãos eram invejosos, seus irmãos eram ciumentos com ele. Então isso gerou
então uma rejeição. No seu caso, na situação aí, sua, qual que é o porém? Porém, foi rejeitado por isso, por isso, por isso. É importante a gente pensar nesse sentido, porque nós já vamos trazer aqui, que é o cerne do vídeo, que a rejeição diz mais de quem rejeita do que quem é rejeitado. Na descrição do vídeo, eu vou deixar alguns links para vocês a respeito de uma pesquisa que um ginecologista e obstetra ele fez um estudo do que acontece na gestação de uma mãe que pode vir a ter sentimentos de rejeição na própria gestação. Nessa pesquisa, diz lá que o consumo de álcool e de cafeína anos antes da gestação já interfere na formação do bebê. Ou seja, até 2 anos antes, dependendo da alimentação dessa mãe, já vai afetar na gestação. Uma má nutrição, no caso de obesidade ou subnutrição, também vai afetar esse bebê. Isso eu estou falando de forma física, né? A fisiologia da formação do bebê. E você sabe que a gente encontra isso na Bíblia também? Se você for lá em Juízes 13, versículo 7, diz assim, ó: Porém me disse, eis que tu conceberás e dará luz a um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu consagrado de Deus, desde o ventre materno até o dia de sua morte. Então está sendo instruído ali que não beba vinho, bebida forte. A cafeína é uma bebida forte. Comida imunda você encontra lá em Deuteronômio e Levítico quais são as comidas próprias e impróprias para consumo humano. Outro versículo aqui, ó, versículo de Lucas 1, 15. Pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. Ou seja, pesquisas científicas hoje apontam que se comer uma comida muito forte, subnutrição ou desnutrição... como é que chama, gente? Deixa eu voltar aqui. Ou caso de obesidade ou subnutrição, acontece de interferir na formação do bebê. Cafeína também, álcool. Agora, no lado emocional também acontece isso. Se a mãe passa por estresse, ansiedade, angústia no período da gestação, ou até antes mesmo ela já vem numa história de vida complexa, no sentido emocional, já vai afetar também na formação do bebê, porque vai liberando hormônios, que é hormônio de adrenalina, cortisol, noradrenalina. Isso interfere ali na arquitetura cerebral, ou seja, na formação própria que transfere para o bebê. Então, isso aumenta em 4 vezes mais a possibilidade desse bebê vir a ter depressão ou outra doença psicológica. Esse autor da pesquisa, né, que eu citei, ele também tem formação neurolinguística, chama Domingos Mantelli. Ele diz o seguinte: o inconsciente da criança é muito aflorado e capta tudo o que está acontecendo no ambiente, seja fora ou dentro do útero. E isso está lá o link, você vai ver. A pesquisa foi durante anos para ele chegar a essa conclusão. E a gente encontra também na Bíblia a respeito disso, que está lá em Isaías 49, 1. Ouvi-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe fez menção ao meu nome. Se está citando aqui que Deus já fez menção do nome dele, ou seja, toda a vivência que a mãe tem na gestação é transferida para o filho. É importante a gente ter isso em mente, porque se na gestação a criança já é conturbada na sua formação, durante a vida isso vai acabar recaindo nela. Às vezes ela vai estar muito mais sensível a situações de adversidade que acontece naturalmente na nossa vida do que um outro que não tenha passado por isso. Na Bíblia,
o Jefté ele fugiu para o deserto, para Tobi, um lugar árido, inóspito, ou seja, refletiu o que ele estava vivendo dentro. E lá ele conheceu, no versículo 3, fala que Jefté se uniu a homens levianos. Ou seja, olha como que a rejeição que ele teve logo de infância, às vezes até na própria gestação, gerou nele, com certeza, esse novo mundo que ele foi acolhido, ele fez se sentir mais pertencente do que na família e na comunidade dele. Eu atendi na prefeitura adolescentes que viviam no mundo do crime. Eu trabalhava com medida socioeducativa e muitas histórias desses adolescentes eram assim: ah, meu pai e minha mãe só quer saber de me bater, só cobrança, não conversa comigo e tal. E no mundo do crime, os patrões pagavam bem, elogiavam o trabalho que eles faziam, levava para sair, dava bonificação, ou seja, só trazia benefício para ele, então ele se sentia acolhido e com autoestima nesse ambiente do que não tinha em casa. Então, ele busca pela compreensão, pelo carinho, pelo reconhecimento, e ele tem fora e não tem em casa. Foi isso que aconteceu com o Jefté e que isso acontece com histórias de muitas pessoas no mundo de hoje. Então, é importante a gente pensar que a base que temos vai refletir no futuro. A gente viu que a chance de ter depressão numa gestação conturbada aumenta em 4 vezes. Ou outra doença psíquica. Então é importante a gente pensar nessa base aí, que ela pode gerar, às vezes, pessoas muito frágeis. Às vezes uma situação corriqueira da vida torna-se uma coisa muito maior. E é isso que a gente vai ver no próximo vídeo. Como que essa rejeição acaba acarretando na vida da pessoa e como que a gente pode lidar com ela de uma forma melhor. E também com uma pessoa que se sente rejeitada por qualquer mínimo detalhe, né? Que para a gente pode ser um mínimo detalhe, que para ela não. Eu espero que tenha ficado entendido, porque é um tema complexo. Podem mandar perguntas. E de antemão já vou dizendo que eu vou gravar o próximo vídeo com a mesma roupa, porque eu estou gravando parte 1 e parte 2 na mesma hora. Então não é o mesmo vídeo filmado na outra semana não, tá, gente? Tô cheirosinho, tô tomado banho. A parte 2, então, nós vamos nos ater mais na parte psicológica. Se inscrevam no canal, perguntem nas mídias sociais. Estou à disposição de vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.